Salve revestidos, que a graça, que o amor, que as ricas misericórdias do nosso Deus sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família, onde quer que você esteja nesse momento, em nome de Jesus. Nós estamos no nosso curso O Triunfo, vencendo as crises existenciais, emocionais e espirituais. E esse é nosso segundo módulo, vencendo as crises emocionais. Essa é nossa terceira aula, o sucesso no século 21 e a saúde mental. Eu tenho certeza que hoje muitas bênçãos serão liberadas sobre a tua vida e o teu olhar vai mudar em muitas áreas. Eu tenho certeza absoluta. E se você não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, curtir, compartilhar com as pessoas que você ama, te convidar a semear a palavra de Deus, restauração e vida abundante na vida de todos aqueles que você entende que precisa também receber da parte do Senhor, como você também está recebendo nesses nossos encontros. E se você é pastor, pastora, líder eclesiástico dentro e fora do Brasil, entra no nosso site www.revestidos.org e veja como nós podemos te abençoar, e tudo de forma gratuita, porque Deus assim quer que nós façamos. Então vamos começar esse nosso encontro poderoso, onde o Espírito de Deus vai falar profundamente ao nosso coração, entendendo o que de fato é sucesso, porque a saúde mental, as crises emocionais, as doenças mentais têm se alastrado, têm se elevado com essa proporção toda e tem trazido danos, às vezes, irreparáveis para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nós precisamos entender o que é sucesso de verdade. E se isso que nós estamos buscando com tanto ímpeto, com tanta gana, se isso realmente é sucesso, ou nós estamos caminhando para uma derrota iminente. Será que essa aparência que você está transmitindo para as pessoas é realmente quem você é? Ou você está se movendo baseado na perspectiva do olhar do outro? Será que tudo que você está fazendo, todas as suas lutas, labutas e agruras, tem um sentido? Será que o preço que você está pagando não é alto demais? Essa aparência que você está passando para as pessoas é realmente o teu eu fluindo de maneira natural? Então, o que nós percebemos é que a maioria das pessoas que estão buscando desenfreadamente o sucesso e o seu lugar ao sol, é que elas estão vivendo lá nas entrelinhas uma falsa verdade. E como nós podemos observar essa falsa verdade? Parece ter uma família feliz, mas prefere estar com os amigos. Ah, não, minha família é perfeita, fotografia, posts, nas redes sociais, mas quando sai do trabalho, não querem voltar para casa porque os amigos são muito mais agradáveis. Então, é uma falsa aparência. Parecem estar saudáveis quando, na verdade, estão morrendo por dentro. Uma vida de caminhada, de corrida, alimentação saudável, mas estão morrendo por dentro, não se cuidam. Não buscam ajuda médica. Mulheres passam anos sem procurar um ginecologista, homens que não vão no urologista por preconceito. Então eles têm uma aparência saudável, mas estão morrendo por dentro por coisas simples. Parecem ter sucesso, mas no íntimo se sentem fracassados. Pessoas que são altos executivos, altas executivas, mas que lá dentro se sentem fracassados, porque tem um reconhecimento no trabalho, um reconhecimento profissional, mas não tem reconhecimento familiar. Não se sentem reconhecidos ou valorizados pelos pais. Não tem palavra de apoio, de incentivo em casa, mas no trabalho são ovacionadas. São excelentes pastores, dirigem igrejas como ninguém, administradores natos, psicólogos, terapeutas, mas em casa são fracassados. Os filhos sequer querem saber de Deus, não comungam da mesma fé, não frequentam os mesmos ambientes que seus pais, que estão ali servindo a Deus. Então, a falsa aparência de sucesso está em todas as esferas.
Pessoas que dizem ter sucesso na família, no casamento, por exemplo, mas são frustradas, que vivem uma vida dupla, dúbia, que se escondem nas caladas da noite com práticas indecentes, mas que para as pessoas têm sucesso no casamento. E outra coisa, outro fator muito importante, elas parecem ter fé, mas na verdade são marionetes da religião. Elas não conseguem fluir no que creem. Eu lembro que quando eu me converti, eu queria bater palmas na hora do louvor, porque eu achava, nossa, vamos celebrar, Jesus me salvou, eu vivia no mundo de trevas e a igreja era proibido. Não poderíamos bater palmas, porque era pecado, era anarquia. O que é isso? Isso aqui não é uma festa mundana, isso aqui é a igreja, a casa do Senhor, nós precisamos ter reverência. Então aquela minha fé, aquela minha alegria em estar celebrando, estava meio que dominada por um sistema religioso. Você não pode erguer as mãos, você não pode falar em línguas, sei lá, tantos dogmas, né, que nós criamos. E isso faz com que eu me amolde a um sistema religioso. Então eu pareço ter fé, eu pareço fluir na minha fé, mas eu sou podada e moldada de acordo com a fé do outro, com aquilo que o outro entende por fé. A religião que aprisiona mais do que liberta, descumprindo aquilo que o Senhor ensinou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para adorar, livres para cultuar, para celebrar, para servir como você quer servir. Então, nós estamos meio que vivendo uma falsa aparência do ser. Eu aparento ser, mas na verdade eu não sou. Então, o que é que nos move? Qual é essa mola mestra que está aqui dentro de mim me impulsionando? Qual é esse combustível, né, que acelera tudo isso aqui e que me faz caminhar rumo a um alvo, a um destino? O que me move? O que te move? Porque muitos de nós estamos ganhando aplausos do mundo, mas aos poucos nós estamos nos perdendo de nós mesmos. Estamos caminhando rumo à eternidade e uma eternidade que nós nem sabemos qual que vai ser. É tudo muito incerto. Por quê? Porque eu não sei quem sou, na verdade. É por esse motivo que o sucesso ele é dúbio, ele é estranho. Para alguns o sucesso é ter paz, para outros é reconhecimento. O sucesso vai variar de pessoa para pessoa. E Marcos, capítulo 8, verso 36, a palavra de Deus vai nos dizer algo muito interessante. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que tem adiantado você lutar tanto, com tanta gana, por isso que você acredita tanto, e perder a sua alma, perder a sua identidade? Você quer fazer o mundo feliz, mas você não é feliz. Você quer fazer com que as pessoas alcancem seu lugar ao sol, quando na verdade você nem sabe que lugar é esse. Será que eu quero o sol de verdade? Eu tenho que andar com o guarda-sol me protegendo. O que será que eu quero para a minha vida? Em 2 Samuel, capítulo 18, verso 18, tem um texto muito interessante. Fala de Absalão e ele diz, ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Quantas pessoas estão vivendo sem pensar em deixar um legado, sem pensar em quem vai substituir, carregar a bandeira que ele carregou durante a vida toda? Quantos empreendimentos ou empresas estão passando não de pai para filho, mas de pai para um sócio, para sei lá quem? Quem entendeu que tinha um chamado maior do que os próprios descendentes, porque os descendentes entendem que aquilo ali não é para mim. De fato, eu não sou obrigada a carregar o estandarte do meu pai, mas eu sou obrigado, pela lógica, a carregar um legado. E eu sou obrigada a deixar esse legado para a geração seguinte.
E Absalão não tinha para quem deixar. Dá para você imaginar o que é você viver a vida toda lutando por algo e não ter com quem compartilhar, com quem dividir toda alegria, todo triunfo, todo sofrimento e lágrimas? Por quê? Porque eu não soube gerar dentro da minha própria vida, do meu eu, do íntimo do meu ser, alguém que pudesse carregar esse legado. É por isso que tem muitas pessoas construindo grandes monumentos, mas não deixarão legados. E assim como esses monumentos se destruirão, a memória também dessa pessoa se destruirá. E eles só serão lembrados, muitos deles, como alguém que construiu um totem, um poste, e colocou o seu nome gravado lá, para ser lembrado, porque ninguém carregou sua história. Então existe uma grande discrepância, porque onde eu estou pondo os meus olhos, onde o meu coração está sendo enraizado, ali está o tesouro da minha alma. E a palavra de Deus também diz isso. Aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar também o teu coração. Então, todo esse desatino está muito ligado ao propósito da minha existência. Por que eu estou correndo atrás disso? Por que eu quero isso para a minha vida? Por que eu estou construindo tudo isso? Qual o objetivo? Todas essas questões estão ligadas diretamente ao propósito da minha existência. E o sucesso, ele varia muito, como eu falei, né? De pessoa para pessoa, de propósito para propósito. E existem alguns loucos na Bíblia que tiveram uma visão de sucesso um pouco diferente daquilo que era normal, até mesmo para a sua época. Por exemplo, João o Batista, aquele que batizou Jesus. Pela linhagem, João era para assumir o sacerdócio do seu pai. O pai de João, Zacarias, ele tinha um legado a deixar, um sacerdócio. Mas João ouviu a voz de Deus, entendeu a sua identidade e saiu para pregar o arrependimento no deserto. E a Bíblia vai falar em Isaías que João era a boca do Senhor, a voz do que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que anunciaria a verdade de Deus. Mas aí você vai dizer, então o seu pai não deixou um legado? Deixou, só que a fé de João não estava alicerçada a um sistema religioso onde ele era obrigado a assumir o sacerdócio do pai no templo. Mas ele estava cumprindo de outra forma, anunciando, porque era essa a função do sacerdote. Receber de Deus a mensagem e propagar essa mensagem às pessoas. Então João não descumpriu o seu chamado, nem descumpriu a herança do legado. Pelo contrário, ele readaptou, reescreveu, releu a mensagem, ouviu a voz e saiu sim propagando, endireitando, preparando o caminho do Senhor. E esses pontos precisam ser esclarecidos na nossa mente, no nosso coração. Ele sabia o propósito da sua existência. Outro muito conhecido era Paulo. Paulo era um cidadão romano. Paulo, ele tinha uma identidade, é como se alguém que quer muito green card, sabe, o green card americano? Paulo tinha cidadania romana. Ele poderia trafegar, caminhar livremente por todo aquele território romano que na época dominava toda aquela região. Era um império. E ele tinha essa cidadania. Só que Paulo, ele decidiu abrir mão de tudo isso por conta de uma identidade que já estava reservada para ele. Jesus se apresenta para Paulo e ele entendeu que o sucesso não estava naquela cidadania, no poder que ele tinha em perseguir cristão, em aprisionar cristão. Ele tinha algo muito maior. O sucesso para Paulo foi no final da sua vida ele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, a visão que ele tinha de sucesso foi cumprir o chamado. E o ápice do sucesso de Paulo
foi morrer em nome da fé. Esse foi o ápice do sucesso. E ele declara que nem sempre aqueles que vencem a corrida são os vencedores. Chegar primeiro não quer dizer muita coisa. A visão de sucesso para esse homem foi negar a sua vontade, os seus direitos adquiridos para servir a Deus. Isso é sucesso para Paulo. E até hoje o seu nome é lembrado. Ele deixou não um monumento, mas um legado. A história fala de Paulo. Daniel, o profeta Daniel, que era um príncipe no meio do povo de Deus, mas passou a ser escravo na corte de Nabucodonosor, mas não negou a sua identidade. Então, o que era sucesso para Daniel? Conservar a fé inabalável. Não se contaminar com os prazeres que ele poderia ter acesso e tinha acesso, que lhe foi oferecido, mas ele decidiu não se contaminar. Então o sucesso para Daniel foi guardar a fé. Eu preciso entender que a minha visão de sucesso, a visão de sucesso que as pessoas têm imposto nessa geração, é uma visão deturpada. Porque nem sempre ter sucesso vai ser você conquistar os altos escalões, o maior cargo na empresa, um alto escalão no governo. Nem sempre sucesso vai ser você ter o bolso cheio de dinheiro, ter recursos financeiros, ter conta bancária recheada. Sucesso varia de acordo com a identidade. Porque onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Se os teus pensamentos, se a tua percepção de sucesso estiver nas coisas corruptíveis, é porque o teu coração é corrupto. O meu coração é corrupto. Eu me apego a coisas falíveis. Será que isso é sucesso? E aí vem Pedro. Pedro, ele era um homem simples, pescador, chamado por Jesus. E há quem diga que Pedro foi promovido, né? Ah, não, Pedro, ele foi promovido, olha como ele teve sucesso. O ápice do sucesso de Pedro foi morrer crucificado de cabeça para baixo. Esse foi o ápice. E na hora da sua crucificação, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me ponham de cabeça para baixo. Esse foi o ápice do sucesso de Pedro. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu vou te confiar as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Esse foi o sucesso de Pedro. Ele deixou de ser pescador de peixes para virar pescador de homens. Eu preciso entender que existe um ministério específico para a minha vida. E você precisa entender que existe um ministério específico para a sua vida. Você não é obrigado a vestir a camisa do sucesso do outro. Você não é obrigado a viver sorrindo o tempo todo para agradar as pessoas. Você não é obrigado a se matar comprando, gastando, se desgastando em prol do sucesso alheio. Porque quando você faz pelo outro, para satisfazer o desejo do outro, você não está fazendo por você mesmo. Não está fazendo. Eu preciso entender o que é sucesso. E entender que sucesso varia de pessoa para pessoa. Porque de acordo com a visão social, né, a plenitude do sucesso, ela vai se dar quando o estético, a aparência alcançar o seu auge. Mas você e eu nunca vamos alcançar. Porque aquilo que você julga top, né, da moda, amanhã vai mudar. Lembra do tempo das listras? Roupa listrada, nossa, gente, é o auge. De repente sai da moda, aí vem as bolas nas roupas. Opa, saiu de moda, agora são as flores, agora são os traços geométricos, agora é o nude. O que é sucesso estético? É eu me adequar àquilo que alguém diz que é belo? Ou o belo sou eu que defino? Eu tenho que ter sucesso familiar, a minha família não pode ter problema, não é assim que as pessoas falam?
Ter sucesso é não ter problema. Família de propaganda de margarina. Sucesso profissional, financeiro, social, sexual, espiritual. Gente, eu tenho que dar conta de tudo isso. Eu tenho que me arrebentar para provar que eu sou excelente em todas essas áreas, quando na verdade eu não preciso me matar para ter o reconhecimento das pessoas nessas áreas. Eu só preciso ser e me respeitar os meus limites, porque aquilo que eu julgo sucesso pode não ser aquilo que você entende por sucesso. E quando você vive tentando me agradar e se adequar a mim, você vai morrendo um dia por vez. Você vai morrendo dia após dia. Observa o que Oscar Wilde vai falar. Ele diz que a moderação é uma coisa fatal. Nada tem mais sucesso do que o excesso. Olha a visão. E essa visão de Oscar Wilde, que foi um grande artista reconhecido e respeitado, né, pelos artistas. A visão de Oscar Wilde, sucesso é excesso. E sabe como foi que ele morreu? Pobre, drogado, com overdose, jogado num hotel barato. Ele não tinha onde cair morto. O homem que foi aclamado e é aclamado por muitos como que o excesso, né, o sucesso é ter excesso, é viver o excesso, morreu assim, desprezado, sozinho, jogado à lama, porque ele queria viver de forma louca, transloucada. Então, o que pode influenciar o sucesso, o meu conceito de sucesso e a minha saúde mental? Primeiro, pensamentos e emoções, fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Tudo isso influencia diretamente o indivíduo. Por quê? Porque são situações, elementos ou espaços que nos formam, que nos tornam plenos, direta ou indiretamente. Por esse motivo, esses pontos podem sim influenciar diretamente o sucesso e principalmente a minha saúde mental. A minha saúde mental, a minha condição de trabalho. Se o trabalho que você morre por ele e está tirando tua energia, o teu brilho do olho, é um ambiente danoso à tua saúde. Então, essa condição de trabalho, se ela for uma má condição de trabalho, ela vai sim te acabar a tua saúde mental e você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. A forma com que você se nutre. Lembra que nós falamos na aula passada? Nós somos o que comemos física e emocionalmente e também espiritualmente. Então, aquilo que me nutre, como eu estou me nutrindo, e nesse caso aqui também, de forma bem específica na parte alimentar, a forma com que eu me nutro vai interferir no meu plano de sucesso e na minha saúde mental. Por quê? Porque eu sou obrigada a me nutrir bem para ter resistência para combater o bom combate. Porque se eu não fizer assim, eu não vou ter sucesso. E vida em família. Por quê? Porque um ambiente de paz pode sim fazer com que a minha vida e a minha saúde mental seja equilibrada e plena. Meus amados, desde o nosso nascimento nós somos forçados a vivermos os maiores desafios em busca da sobrevivência. Quando nós estamos ali sendo gerados, estamos num ambiente seguro, protegidos, né? Nutridos. Não precisa fazer nada, tá tudo ali guardadinho, temperatura ambiente, nem é frio, nem é calor. A comidinha tá lá entrando, você não precisa nem abrir a boca porque já cai direto na barriguinha. Não precisa fazer nada, tá ali guardado. Mas a partir do momento, a partir do nascimento, eu preciso lutar para sobreviver. E quando a criança chora, aquele choro rompe vários elementos dentro dela e dói. É por isso que ela chora. Você sabia disso? Quando a criança dá aquele berro inicial, ela está sentindo muita dor porque ela está rompendo, ela está lutando pela vida.
Ela vai precisar respirar sozinha, e respirar sozinha requer esforço, e isso dói muito, machuca os pulmões. É por isso que ela chora. Desde o nascimento, nós somos convidados a lutar por aquilo que nós acreditamos. Lutar pela vida. Mas existe uma situação muito perigosa e pouco valorizada com relação a essa busca desenfreada pelo sucesso. É que muitas vezes você luta sozinho, em meio à solidão. E você sabe o que a solidão pode causar na tua vida? De acordo com a Universidade de Chicago, a solidão ela pode ser tão nociva quanto fumar. Uma pessoa que é solitária, que vive a solidão, ela está se matando tanto quanto alguém que é um fumante compulsivo. No sistema imunológico, diminui a capacidade de combate às infecções. Por quê? Porque quando eu estou solitário, a minha ansiedade aumenta, o meu estresse aumenta, e quando o estresse se eleva, a microbiota, lembra da aula anterior? A microbiota não cumpre sua função em criar um sistema de defesa para o nosso organismo. Então, quando eu não consigo combater as bactérias ruins, né, os vírus e tudo que vem a mim, a minha imunidade, minha capacidade de combate às infecções também cai. Tudo isso porque a solidão também causa isso. Já dá para imaginar que eu gosto de viver sozinho. Eu não falo com ninguém. Eu não quero saber de ninguém. Você está se matando. Você precisa de alguém, sim. Nós precisamos do outro. É fato. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Lembra do Éden? Deus cria o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma ajudadora, alguém que vai estar com ele na sua missão, que vai fazer com que ele também alcance o sucesso, porque sozinho você não vai alcançar. Outro ponto que a solidão traz para nós: elevação do cortisol. Também falamos isso na aula passada. Aumenta a pressão arterial, o colesterol, a obesidade, doenças cardiovasculares. Tudo isso por causa da solidão, porque ela faz com que o cortisol descumpra a sua função, que é trazer equilíbrio para cuidar de toda essa área aí. E outro fato muito interessante: risco de morte é 14% maior em adultos solitários. Olha que perigo. Solidão faz isso. Outro fator que é muito importante e necessário que nós conversemos aqui hoje, principalmente para esses que buscam o sucesso de forma desenfreada, é entender o processo da ansiedade. A ansiedade tem dois lados, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro é que nos deixa atentos. Você vai fazer um projeto, apresentar um projeto, então você fica atento aos sinais. Você fica atento como será, você se prepara, você estuda. Isso é um ponto positivo, te deixar atento. Impulsionar a realizar tal tarefa. A ansiedade me impulsiona positivamente também a realizar a tarefa pela qual me propus fazer. A concentração aumenta porque eu vou estar aqui concentrado, vou pesquisar, nada vai tirar minha atenção. Esses são alguns pontos positivos da ansiedade. Agora, quais são os pontos negativos? Quando vem recheado de sentimento de angústia, desespero e você deixa de estar ansioso para ser ansioso. Nesse momento, quando você deixa de estar ansioso, porque você vai se encontrar com o amor da sua vida, que você vai fechar um negócio, que você vai fazer uma viagem, fica aquela ansiedade gostosa, aquela festa que está se aproximando. Quando você deixa de estar para ser, para viver ansioso, isso se torna patológico. A mente fica em profunda aceleração. Você não descansa. A sua alma não descansa. E isso tudo vai gerar desconforto. Eu preciso aprender a lidar com isso. E esse desconforto,
esse excesso de desconforto, vem os transtornos. Que transtornos são esses? Pânico, por exemplo, é um transtorno advindo da crise de ansiedade. Em 2019, para você ter ideia, a ansiedade já afetava diretamente 9,3% dos brasileiros. Nada mais, nada menos do que uma média de 19,4 milhões de pessoas. Eles deixaram de estar ansiosos para serem ansiosos. E algo que precisa ser observado no meio disso tudo. Porque até agora nós observamos que a questão biológica, né, influencia, traz doenças e males no nosso corpo. Isso faz com que somatizemos problemas para a nossa saúde. Mas existe um fator interessante e importante, que também é uma causa da ansiedade. A falta de dependência total em Deus. O que é ansiedade? Eu me exacerbar, me preocupar exageradamente por uma coisa que nem existe. E a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque você não precisa se preocupar exageradamente com o amanhã, porque o amanhã não existe. É por isso que eu tenho que viver bem hoje. Eu tenho que pensar que o que eu fizer para mim hoje vai sim influenciar amanhã, mas o amanhã não pode influenciar o meu hoje. Isso é sabedoria. Eu preciso viver hoje. Eu tenho que cuidar da minha vida hoje, pensar na minha saúde hoje, pensar em Deus hoje, acreditar hoje, porque isso vai influenciar amanhã. Mas amanhã, eu trazer toda a preocupação de algo que nem existe, eu nem sei se vou conseguir chegar amanhã. Por que eu estou tão desesperada? E o Salmo 40, verso 1 vai nos dizer, coloquei a minha esperança no Senhor. Quer deixar de viver o ápice da ansiedade? Coloque a sua esperança em Deus. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas não nos movemos pela fé. Nós dizemos que somos cristãos, seguidores de Cristo, mas nós não nos movemos como Cristo se movia. Cristo chega para Lázaro, né? Depois de 4 dias morto, e diz, Lázaro, vem para fora. Qual era a possibilidade disso acontecer? Gente, é quase zero, desde que o Senhor não tenha dado autoridade para fazer. Sabe por que nós vivemos ansiosos? Porque a nossa dependência não está em Deus. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas Ele não domina sobre o nosso futuro, porque o nosso futuro está em nossas mãos, tudo depende de mim, e o Senhor vai dizer, não é bem assim não. Em Gênesis, capítulo 3, verso 17, nós encontramos também algo que vai ferir profundamente a nossa busca pelo sucesso, o burnout. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, o que é burnout? Desgaste físico e mental a partir do excesso de trabalho. E essa doença, essa patologia, ela surgiu em 1970, quando o seu descobridor, Herbert Freudenberg, descobriu essa teoria a partir do estudo dele mesmo. Ele começou a se analisar e ele descobriu que existia o burnout através da sua própria decadência física e mental. E desde 1999, o burnout passou a ser reconhecido como uma doença do trabalho. Está lá, doença do trabalho, por conta do excesso de trabalho. E a Bíblia já falava sobre isso. E os sintomas são muito confundidos com os sintomas do estresse. E por esses e outros motivos, o paciente segue a sua vida sem um diagnóstico seguro e preciso. Vamos ver quais são esses sintomas, né, que começam a sinalizar que nós estamos começando a ter um burnout. Por exemplo, um crescente e gradual desânimo ou desprazer em relação às atividades laborais. Eu não quero saber desse trabalho de jeito nenhum. Segunda coisa, dificuldade no relacionamento, no local de trabalho.
tensão no local de trabalho, um ambiente desgastante, de muita intriga. Isso também pode gerar burnout, mal-estar e a partir daí faltas constantes. Por quê? Não gosto desse ambiente, esse ambiente eu não me dou bem com os meus colegas, isso está me desgastando, eu não estou encontrando prazer, então eu vou começar a faltar ao trabalho. E também dores generalizadas. Erros incomuns à prática anterior, a prática laboral, aparecem doenças psicossomáticas com consequente automedicação e uso de drogas e álcool. E junto a tudo isso, que é extremamente perigoso e preocupante, o pensamento suicida também passa a acompanhar esta pessoa como uma sombra. Para analisar quantas pessoas de sucesso estão tirando a vida. Pessoas que recebem aplausos e reconhecimento, mas estão dia após dia cavando sua própria sepultura. Essa elevação do estresse, esse esgotamento físico por conta do excesso de trabalho, essa ansiedade que está atormentando, essa preocupação constante com o amanhã, tudo isso vai elevar meu nível de estresse, vai interferir na minha saúde física, na minha saúde mental e vai trazer como consequência algo que é tenebroso, como por exemplo a depressão. Na depressão não existe uma causa específica. Fulano está em depressão porque ele tem tal coisa. Ele começou a ter depressão porque sofreu um acidente. Não existe uma causa específica, mas vários fatores podem contribuir para que a pessoa tenha depressão. Depressão é a doença do século, como muitas pessoas falam. E existe a estatística que em 2016, por exemplo, a depressão deixou de ser a quarta para ser a segunda doença mais incapacitante do mundo. E até 2030 será a primeira doença mais incapacitante do mundo. E por que isso, meus amados? Porque as pessoas não estão dando ouvidos nem prestando atenção aos sinais que o seu corpo, que a sua mente estão dando. Eu preciso me observar, e isso nós também falamos na aula anterior. Esses dados estão na OMS. Qualquer um pode achar isso aqui na internet, mas parece que quanto mais informações nós temos, mais distantes da realidade nós ficamos. Muitos estão mascarando dados tão tenebrosos quanto esses, com situações que fogem à racionalidade. Não, nós precisamos correr, precisamos fazer, porque a gente não sabe o dia da manhã e se lança de forma desenfreada para cumprir tarefas que nem fosse para cumpri-las tem. E está se matando e nem percebe que está se matando. E existem coisas ainda mais tenebrosas. Existem dados, por exemplo, que dizem que até 2030 o número de desempregados pode chegar a 600 milhões de pessoas. E o desemprego também é uma das causas da depressão. Você já imaginou que ciclo danoso está por vir? E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, quais são as causas possíveis da depressão? Sabendo que não existe uma causa específica. Quais são os caminhos que podem me levar à depressão? Existem as causas bioquímicas, por exemplo, como a serotonina, que é um hormônio regulador do humor, do sono, do apetite, das funções intelectuais, do meu ritmo cardíaco. Então, quando essas funções estão em desequilíbrio, a serotonina não está cumprindo o papel dela. E por que ela não está cumprindo? Porque o meu nível de estresse está elevando. Outro hormônio, endorfina. Para que serve a endorfina? Ela é responsável pela comunicação do meu sistema nervoso, pelo bem-estar e pela felicidade. É como se aqui temos uma conexão e de repente esse sistema nervoso perde a conexão e a energia, a informação que eu estou passando é rompida. E quem causa isso?
a endorfina. E a felicidade não flui, a alegria não flui, o bem-estar não flui. Por quê? Porque o que está tomando lugar na minha vida é a elevação do estresse. Outros fatores: desemprego, luto, separação, traumas, tragédias, violência sexual, psicológica e física durante a infância. Hoje, muitas pessoas que vivem sobre depressão tiveram traumas na infância, sofreram abusos durante a infância, violência doméstica e psicológica. Ah, você não serve para nada, você não presta para nada, você é um burro, você é uma burra, você nunca vai sair desse lugar, você vai morrer assim. Violência psicológica. E isso faz com que essa criança cresça com essas palavras na sua mente. E a depressão aflore na fase adulta. Mas vale salientar que o nível de depressão em crianças aumentou assustadoramente. E eu preciso estar atento a todos esses sinais. Mas como que eu vou estar atento a esses sinais se eu estou tão preocupada com o meu próprio sucesso? Com o meu umbigo? Com os monumentos que eu preciso deixar? Com o meu nome gravado? Mas não esqueçamos que talvez a plaquinha de reconhecimento esteja na tua lápide, dizendo assim: aqui jaz um tolo. Aqui jaz uma tola. Você quer uma plaquinha de reconhecimento? Talvez seja lá que você encontre. Ou aqueles que virão depois de você. Aqui jaz um tolo ou uma tola, porque não cuidou de si mesmo e buscou o sucesso de forma desenfreada. Eu preciso entender que toda atitude que eu tomo vai trazer consequências para a minha vida. Qualquer atitude. Maturidade e sabedoria são necessárias para que eu possa, sim, encontrar o sucesso verdadeiro. Que a terra não vai roubar, porque eu vou levar comigo para a eternidade. As outras causas possíveis: demônios. Quem é que fala isso? Algumas crenças religiosas vão dizer que depressão é demônio. É por isso que tem muita gente não tratando esse mal, porque a religião vai dizer que é demônio e sai com uma extremunção ou com imposição de mãos, com derramar de óleo, com sai capeta, quando na verdade ali não é depressão por conta de demônio, mas por conta de todo um desequilíbrio bioquímico, um trauma, uma violência, enfim, todas essas situações que nós já vimos anteriormente. E nós precisamos ter um olhar especial e entender e saber discernir casos e casos. Fraqueza espiritual. A fé de um indivíduo pode influenciar diretamente na maneira como ele lida com as questões da vida e suas adversidades. A forma com que você crer vai fazer com que você consiga lidar, sim, com as adversidades que vierem até você. Quando você não crê o suficiente para lidar com as adversidades, essas adversidades vão te abater. E uma das consequências desse abatimento é a depressão. Por isso eu preciso entender que a fé bem nutrida vai me fazer vencer as adversidades para que eu não entre num processo depressivo. Entenderam? Não é que, eu estou doente porque eu não tenho fé. Não é esse o caso. Mas a fé me ajudará a combater este grande mal. Porque existe uma saída. E da mesma maneira que o ambiente onde eu estou inserido pode trazer grande pressão, o mesmo ambiente também pode trazer grandes ensinamentos. E esses ensinamentos nos conduzirão a uma vida frutífera, muito frutífera. Observa como esse ambiente pode interferir. A resiliência, por exemplo. O que é resiliência?
Resiliência é eu saber administrar a tensão e transformar esse ambiente de tensão em algo positivo. É eu conseguir extrair desse ambiente de tensão coisas positivas para a minha vida. Essa resiliência vai fazer com que eu seja resistente e me regenere. Quando você faz uma viagem e muda de clima, você percebe que a vegetação daquele ambiente, ele muda de acordo com o clima daquele ambiente. E em ambientes áridos, né, em terras áridas, terrenos áridos, é necessário uma grande produção de flores. Por quê? Porque isso vai fazer com que a reprodução da espécie seja garantida. E o que é isso aqui? Na botânica, a resiliência é o que acontece com os vegetais. O ambiente é difícil, mas aquele vegetal está preparado para arrancar desse ambiente tudo o que é necessário para que ele não morra, para que ele sobreviva, para que ele reproduza. Isso é resiliência. É eu arrancar de um problema tudo o que é necessário para eu alcançar a vitória e o sucesso. Se está difícil, eu me reinvento. Eu preciso entender que no momento da crise eu preciso me reinventar. Eu preciso buscar outro caminho e me reinventar. Isso é resiliência. Nas florestas, por exemplo, algumas árvores elas crescem mais do que as outras para buscar a luz do sol e garantir a sua sobrevivência através da fotossíntese, e elas só vão conseguir através da absorção da luz do sol. Então o ambiente vai fazer com que eu busque caminhos que vão trazer para mim resistência, resiliência, porque tudo nessa vida tem dois lados. O ambiente não vai me moldar ao ponto de me destruir, mas eu vou mudar, ressignificar esse ambiente de dor através da consciência de quem eu sou e o propósito que foi traçado para mim. E uma pessoa que entendeu de forma plena sobre resiliência foi Jesus. Ele obedeceu e creu. Ele obedeceu à voz de Deus quando disse: vai, morre para trazer resgate. O Senhor Jesus observou todo aquele ambiente hostil e transformou através da mensagem que ele recebera do Pai. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não importa esse ambiente, não importa o que os religiosos dizem, não importa se eles vão me perseguir, vão me matar. O que importa é que nada vai me separar do plano que meu Pai traçou. O que importa é aquilo que Paulo diz: aonde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus, ele foi a representação máxima de resiliência. Jesus foi e é a representação máxima do sucesso. Ele veio, cumpriu um papel, morreu de forma drástica, horrenda, comparada com pessoas impuras, com malfeitores. Mas ele sabia quem era. Ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E nem a morte pôde deter o sucesso de Jesus. A mensagem dele chegou até nós e eu preciso olhar para ele e me espelhar nele e dizer: eu quero o que ele tem. Eu quero o que ele tem para mim. Eu quero ter o sucesso que Jesus reservou para mim. E talvez, a partir do momento que você abre os seus ouvidos e tem a sensibilidade, você comece a perceber que o sucesso que você está buscando não é o sucesso que Deus preparou para você. É por esse motivo que você está tão mal, tão triste e não consegue se satisfazer, até mesmo com as grandes conquistas e com os aplausos que você tem recebido. Sabe por quê? Porque o que Deus tem reservado para você, essa terra não vai corroer. O que Deus tem para a sua vida é incorruptível. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da fé. E dele extrai todo o bom exemplo. Porque nem a morte pôde deter Jesus. E se você é um com ele, a morte, nem a morte vai poder te deter.
É por isso que os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz. O Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você. Você já perguntou para Deus: papai, quais são os pensamentos que o Senhor tem para mim? Eu quero viver esses pensamentos. E assim você vai alcançar o sucesso tão esperado por sua alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa fluir como um rio. Sabe aquele rio de Ezequiel 47 que diz que e tudo viverá por onde esse rio passar? Que você possa fluir como esse rio, sabendo que onde você passar, as pessoas vão dizer: nossa, ali vai uma pessoa de sucesso. Sabe por quê? Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro.